Existe uma dor que não aparece em exame nenhum. E o pior é que ninguém vai te ajudar com isso. Ela não sangra, não deixa marca visível, mas ela acorda com você de manhã. Ela está no silêncio do seu celular, está na memória involuntária que aparece no meio de uma reunião, no meio de um almoço, no meio de um momento que deveria ser tranquilo. É a dor de perceber que alguém em quem você confiou simplesmente seguiu em frente, como se você nunca tivesse existido. E o que dói mais não é a traição em si, é a pergunta que ela deixa instalada dentro de você, funcionando em segundo plano, consumindo sua energia em silêncio. Como alguém pode me ferir assim e simplesmente não sentir nada? Hoje você vai entender por que essa pergunta está errada e por que a resposta certa vai mudar completamente onde você está colocando sua força. Seja bem-vindo. Aqui é o canal onde a gente não fala sobre superação com música de fundo e frases de camiseta. A gente fala sobre construção real, interna, silenciosa e irreversível. Se você está assistindo isso agora, provavelmente já viveu alguma forma de traição, rejeição ou indiferença que ainda não fechou completamente. Deixa nos comentários uma única palavra: postura. Só isso. Só para eu saber que você está aqui, presente, pronto para ouvir o que precisa ouvir. Não o que quer. Inscreva-se, ativa o sino. E agora, silêncio. Porque o que começa agora exige atenção. Você olha para a situação e o que vê parece injusto a um nível quase insuportável. A pessoa que te feriu está bem, está seguindo a vida, talvez sorrindo em fotos, talvez já com outra pessoa, outro projeto, outro círculo. E você, que agiu com lealdade, com cuidado, com presença, você está aqui carregando o peso de algo que nem foi sua culpa. O mundo te ensinou que erros têm consequências, que quem trai paga, que a vida tem um senso de justiça embutido. Então você observa a realidade e parece que nada disso é verdade. Essa dissonância é uma das experiências mais desorientadoras que um ser humano pode ter. Não porque você seja fraco, mas porque você foi educado para acreditar que o bem é recompensado e o mal é punido em tempo real. E quando isso não acontece, a mente não sabe onde colocar a dor. Então, ela coloca em você. Você começa a questionar sua própria percepção. Fui ingênuo demais, confiei rápido demais. Talvez o problema seja minha incapacidade de ler as pessoas. A ferida original, que foi causada por outra pessoa, começa a virar uma acusação contra você mesmo. Isso não é fraqueza. É o mecanismo padrão de uma mente que precisa de explicação para sobreviver. Mas aqui está o que ninguém te disse com clareza suficiente. A impunidade que você está vendo é uma ilusão de curto prazo. Não porque o universo vai se vingar por você. Não porque karma é uma força mágica e equilibrante, mas por um motivo muito mais concreto, muito mais frio e muito mais inevitável. Quem age com frieza, quem trai sem consciência, quem usa o outro e descarta, esse padrão de comportamento não fica restrito a você. Ele é quem essa pessoa é, e ele se repete com a próxima pessoa e com a seguinte, construindo tijolo por tijolo, uma vida feita de relações rasas, de vínculos que não sustentam peso, de uma solidão que só aparece quando o barulho para. A consequência não chega como um raio, ela chega como erosão. E enquanto você espera ver esse processo acontecer, enquanto você monitora a vida do outro à distância, esperando o sinal de que a justiça chegou, você está pagando o preço mais caro possível, o seu próprio tempo, a sua própria reconstrução, a sua própria vida. A ilusão da impunidade não é que o outro não vai pagar. É que você acredita que precisa presenciar o pagamento para poder seguir em frente. Existe um princípio que a psicologia comportamental documenta há décadas, que os filósofos estoicos intuíram séculos antes dos laboratórios, e que você provavelmente já sentiu na pele.
mas nunca formulou com precisão suficiente para usar a seu favor. O ser humano não valoriza o que tem, valoriza o que perdeu quando já não pode recuperar. Não é filosofia barata, é funcionamento neurológico. A mente humana é calibrada para a ameaça, para a ausência, para a perda. O que está presente se torna invisível. O que desaparece se torna urgente. Você conhece isso intimamente, só que do lado errado da equação. Você foi presença constante. Você foi cuidado consistente. Você foi o tipo de pessoa que aparece, que sustenta, que não some quando fica difícil. E exatamente por isso, exatamente por essa constância, você foi tratado como garantido, como algo que sempre estaria lá, como uma luz que nunca apaga e que, portanto, ninguém precisa valorizar. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E o julgamento mais destrutivo que você pode fazer agora é este: fui descartado porque não era suficiente. Errado, completamente errado. Você foi descartado porque era previsível, porque sua presença não gerava a tensão psicológica da possível ausência. Não é uma falha de caráter, é uma falha de percepção da parte do outro, uma incapacidade de reconhecer valor quando ele está disponível, que só se corrige quando esse valor some. E agora ele sumiu. Agora você não está mais disponível. Não porque você está jogando um jogo, não porque você está executando uma estratégia de manipulação, mas porque você está se reconstruindo. Porque você está, talvez pela primeira vez, direcionando para si mesmo a energia que antes depositava em alguém que não sabia receber. E esse movimento, esse redirecionamento silencioso, ativa na mente do outro exatamente o mecanismo que a presença constante nunca ativou: a escassez. A pergunta que começa a surgir, tarde, quando o barulho do dia para e o silêncio toma conta: o que era aquilo que eu tinha? Não é garantido que essa pergunta chegue logo. Não é garantido que ela chegue com arrependimento articulado, mas ela chega, porque é assim que a psicologia humana funciona, sem exceção. O raro só é reconhecido quando está ausente. E você era raro. Só que ninguém te disse isso com a clareza que você merecia ouvir. Aqui está o ponto que muda tudo, e quero que você pause um segundo para processar. A sua ausência não é uma tática. É uma consequência natural de você parar de se diminuir para caber em um espaço que nunca foi proporcional ao que você oferecia. Quando você entende isso, você para de monitorar, para de checar, para de calcular se o outro está sentindo ou não. Porque você finalmente entende que não é sobre o outro sentir. É sobre você parar de precisar que ele sinta para se sentir validado. Sêneca escreveu que o mal corrói primeiro quem o pratica, não como castigo divino, como consequência estrutural de um caráter que se desgasta nas próprias ações. Quem trai desenvolve a capacidade de trair e carrega isso para cada relação seguinte. Quem descarta aprende a viver em relações descartáveis e passa a vida nessa superficialidade sem nunca entender por que nada tem peso. Isso não é vingança, é física emocional, e o seu trabalho agora não é esperar esse processo. É simplesmente sair do caminho e deixar que ele aconteça, enquanto você constrói, em silêncio, algo que o outro nunca vai conseguir te tirar de volta. Existe uma pergunta que o espectador ainda não formulou em voz alta, mas que está operando no fundo de tudo que ele sente. E se ele nunca sentir nada, e se simplesmente não houver consequência? É uma pergunta honesta, merece uma resposta honesta. A resposta é: pode ser que ele não sinta. Pelo menos não da forma que você imagina, não no prazo que você espera, não com a intensidade que você acha que seria justa. E você precisa estar preparado para viver com isso. Não porque a vida é injusta e ponto final, mas porque fazer sua paz
Depender do sofrimento alheio é entregar o controle da sua reconstrução para alguém que já demonstrou não merecer nem sua confiança, muito menos esse poder. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para publicar, não para impressionar ninguém, que a melhor resposta para quem age com crueldade não é retaliação, é não se tornar semelhante. Porque quando você descende ao nível de quem te feriu, você não se vinga, você se contamina. A justiça que você busca não está fora, está na qualidade do homem que você se torna enquanto o outro repete os mesmos padrões destrutivos. Consciência é um peso que não se remove. Quem age sem ela não está livre, está anestesiado. E anestesia não é paz, é ausência temporária de sensação que volta com juros quando o silêncio finalmente chega. Você não precisa administrar isso. Não é seu trabalho. Seu trabalho é construir uma consciência tão limpa, um caráter tão sólido, que nenhuma traição futura consiga instalar a dúvida que essa instalou. Isso é a justiça interna, e é a única sobre a qual você tem controle absoluto. Tem um momento específico na vida de todo homem que passou por uma traição real. Um momento que não chega com fanfarra, não chega com clareza imediata, ele chega quieto, quase imperceptível. Mas quando você olha para trás, você consegue identificar exatamente onde foi. É o momento em que você para de verificar, para de checar o perfil, para de calcular o que o outro está fazendo, com quem está, se está bem ou mal. Para de construir cenários mentais onde finalmente recebe o reconhecimento que nunca veio. Para de ensaiar conversas que nunca vai ter. Esse momento não é resignação, não é desistência. É algo muito mais preciso e muito mais poderoso do que qualquer um desses dois. É a transferência de poder. Enquanto você monitora o outro tem poder sobre você, sem nem saber, sem nem querer, sem fazer absolutamente nada. Sua atenção é energia. E você está gastando essa energia no lugar errado, com a pessoa errada, para um resultado que não vai chegar. Epicteto era escravo, literalmente. Não tinha controle sobre seu corpo, sua localização, suas condições físicas. E mesmo assim, escreveu com uma clareza que imperadores não conseguiram igualar, porque ele entendeu, antes de qualquer coisa, onde estava o único território verdadeiramente seu, o interior. Ninguém pode te obrigar a continuar preso. Essa porta está aberta. A questão é se você está pronto para sair, não em fuga, mas em escolha deliberada de onde vai colocar sua força daqui em diante. Quando você para de precisar da validação do outro, algo estrutural muda. Você para de agir para ser visto. Para de se construir como resposta a uma ferida e começa a se construir como expressão de quem você decidiu ser. Esse é o ponto de virada. Não é dramático, é silencioso, mas é irreversível. Você não precisa que o tempo castigue ninguém. Precisa apenas que ele te fortaleça. A melhor resposta para quem te feriu não é o sofrimento dele, é a sua indiferença serena, não a indiferença de quem virou pedra, mas a de quem simplesmente não precisa mais de nada daquele lugar. Porque quando você para de precisar que ele sinta, você finalmente venceu, e ninguém vai perceber, só você, em silêncio, sem plateia, sem validação externa, só você, mais inteiro do que estava antes de tudo isso começar. Se você quer continuar esse processo, construir uma base emocional que nenhuma traição futura consiga derrubar, o próximo vídeo que você precisa assistir está aqui em cima. Ele continua exatamente de onde paramos. E se você quer se tornar emocionalmente inabalável, sem virar pedra, se inscreva. Ativa o sino. Aqui a gente transforma dor em poder, com estratégia, não com drama.